Com o tema O Cuidadoso Preparo da Missão para a Família, começamos mais um Adoração em Família. Como você sabe, aqui estudamos a Palavra do Senhor. A Bíblia é nossa regra de fé e de conduta diária. E para essa temporada, você já sabe, estamos estudando o livro Famílias em Missão. E para estar conosco, nos ajudar a discutir esses temas, nos acompanha nessa temporada Pastor Rafael Rossi e Pastor Raimundo Gonçalves. Queridos, obrigado por nos acompanhar. Para começar, vamos suplicar a presença do Senhor aqui na nossa conversa. Pastor Raimundo, por favor. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, convidamos o Senhor Jesus para estar conosco, nos orientar e realmente transmitir a mensagem através de nós. Perdoa os nossos pecados, por favor, e que a Tua palavra agora alcance nosso coração, nos transforme e nos prepare para a missão, para a obra que o Senhor nos confiou. Para tanto, pedimos a presença também e a manifestação do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Para começar, você sabe, nós sempre temos que começar com a palavra do Senhor, dando a regra, dando a direção para a nossa discussão. Pastor Rafael, o que você separou especialmente para direcionar a nossa conversa nesse dia com o tema Cuidadoso Preparo da Família para a Missão? Sem dúvida. Bom, Josué, ele teve uma grande responsabilidade. Ele teve que suceder o grande líder Moisés. Ele conduziu o povo na entrada a Canaã, sob a bênção do Senhor, sob a ajuda de Deus, mas não pense o senhor e a senhora que esse caminho foi fácil. Foi muito difícil, foi muito árduo, muito trabalho. O povo era rebelde. Às vezes o povo aceitava prontamente a vontade de Deus, outras vezes não. Eles se rebelavam. E aqui chega um momento onde Josué, no capítulo 24 do livro que leva o seu nome, no versículo 15, está fazendo uma renovação da aliança com o povo. E ele diz assim, olha, mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Para Josué, neste momento de renovação de aliança, ele está dizendo do papel e a importância dos pais e das mães diante da sua casa. Para ele, a decisão estava tomada. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Por quê? Os pais são os responsáveis por trazerem a religião para dentro de casa. Os pais são os responsáveis pelo evangelismo dos seus filhos. São eles que têm o contato maior e a responsabilidade de preparar os pequenos, não apenas para serem cidadãos do reino aqui deste mundo, mas acima de tudo, para serem cidadãos do reino celestial. Então, a decisão de Josué foi, na minha casa, o Senhor vai reinar. Então, nós temos a mesma escolha a fazer hoje. O que é que vai reinar na sua casa? O que é que vai governar no seu lar? O Senhor ou os deuses dos amorreus? Pastor Rafael, que ótima reflexão, mas agora eu quero fazer uma pergunta de $1 milhão. Faz o pastor Raimundo, então. Porque o pessoal está ali assistindo e falou, nossa, pastor, que coisa verdadeira, eu e minha casa também decido agora, vamos servir ao Senhor. Tá, pastor, como é que eu faço isso? Então, a pergunta o tema é cuidadoso preparo. Como a gente pode preparar, não é? É um foco, é um ponto, é um horário, é um local. O que as pessoas que estão nos vendo podem fazer para preparar a sua família para a missão, pastor Raimundo? Pastor, eu destaco algumas coisas. Primeiro, vamos lá. Começa a tomar nota aí. Primeira coisa, o marido e pai, preciso ser um homem de oração e estudo da Bíblia e missão. Porque os filhos precisam se espelhar em mim, ter o exemplo em mim. A minha esposa, a mesma coisa. Mas não podemos parar nisso. Uma coisa, pastor, muito importante, inclusive você ensina muito nas suas palestras, é o culto familiar. O culto familiar, com 5, 10 minutos ali, reunindo a família, colocando a família no altar do Senhor, isso é muito importante. Outra coisa, a lição da escola sabatina, estamos falando aqui o feijão com arroz, praticamente. É verdade. Mas isso aí, pastor, é o preparo.
É você convidar Deus para estar na família, estar com você e você ser cheio do Espírito Santo. Porque a nossa mais urgente necessidade, pastor, é do Espírito Santo. Quem converte não é o pastor Alice, quem converte não é o pastor Rafael, nem sou eu. É Deus que faz a obra em nós e através de nós. Então, esse preparo, pastor, tem que ser diário para alcançarmos outras famílias. E quantas vezes nesses preparos Deus vai nos moldando para moldar. Entende? Deus nos molda para moldar as outras pessoas. É um aprendizado constante. Rafa. Pastor, olha só um detalhezinho, exatamente disso que o pastor Raimundo falou. Tem pessoas que podem pensar assim, mas minha vida é muito corrida. Eu acordo muito cedo, e é filho na escola, é tarefa, é trabalho, é uma verdade. Tanta coisa. E quando eu vejo, o dia terminou e o culto ficou para trás. Pastor Alice, o que eu tenho aprendido na minha vida, com uma agenda também complexa. Hoje, minhas filhas já são maiores, dão menos trabalho físico, dão outro tipo de trabalho, né? Porque filho é sempre filho. Trabalhoso, né? Sempre temos preocupações, queremos o bem-estar, o melhor dos nossos filhos. Então, o que eu tenho aprendido, pastor Alice, é que tudo aquilo que é prioritário, nós sempre vamos encontrar tempo. Então, se Deus não é prioridade, obviamente você não vai ter tempo. E eu gosto de pensar assim, Jesus falou assim, coloque o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Nessa lista, Deus só colocou aquilo que tem que estar em primeiro lugar. Ele não falou que tem que estar em segundo, terceiro, quarto, quinto. É só o primeiro. Por quê? Quando você coloca Deus no primeiro lugar, você não tem que se preocupar com o resto. Porque Deus cuida de tudo. A lista fica na ordem certa. O problema é quando a gente não coloca Deus em primeiro lugar. Aí a lista fica bagunçada. Mas você põe Deus em primeiro lugar, consequentemente sua família vai estar em segundo lugar, terceiro. A lista fica... Tirou da ordem e bagunçou tudo. Fica adequada. Por isso que a preocupação de Jesus é, o que está em primeiro lugar? Porque o que está em primeiro lugar vai revelar o resto da lista. Agora, quando a gente troca, aí não tem tempo para o culto, não tem tempo para Deus, mas tem tempo para tanta coisa a mais, né? Tem gente, pastor Alice, que poderia fazer um teste. Chega no final do dia, dá uma olhadinha no celular. Tem um serviço que o celular oferece que dá para você o tempo de tela ligada que você passou. E tem gente que vai se assustar. Assim, 6 horas, 7 horas de tela ligada. E não trabalha com isso, né? E os 10 minutinhos do culto. Já foi. Passou, ficou uma tristeza. Agora a pergunta é de $2 milhões. Hoje eu estou animado. Pastor Raimundo vai ficar rico com essas perguntas. Porque dá tudo para ele as perguntas dos então, milhões, né? Quer que eu faça para você? Não, pode fazer para ele. Nos ajude a compreender há uma relação, há uma correlação, uma relevância entre a vida coerente dos pais. Aí a mulher, não, mas pastor, eu sou uma pessoa divorciada com os meus filhos. É com você mesmo que eu estou falando. Não, pastor, é com você. Como está com a sua família? Qual é a relevância, qual é a relação da coerência dessas pessoas na vida diária com o evangelismo da família? Com a família viver a missão. Há uma relação ou não há? Pastor, o maior argumento em favor do evangelismo é uma vida convertida. Uma pessoa que ama, uma pessoa cortês, educada, bondosa, uma pessoa paciente. E isso você consegue unicamente pela presença do Espírito Santo, porque o fruto do Espírito é amor, é paz, é alegria, é felicidade, é mansidão, é temperança, é domínio próprio. Então, quando eu busco a Deus, quando a família busca a Deus, Deus vai nos moldando. Veja, o apóstolo João e Tiago, os irmãos, eram apelidados de filhos do trovão. Imagina, impacientes, rudes, né? Pavio curto. Mas de tanto andarem com Cristo, de tanto estarem com Jesus, porque Jesus chamou seus discípulos para 2 coisas. Para primeiro estar com Ele e os enviar a pregar. Não é assim? Então Deus chamou as famílias para estar com Ele, né? O altar da família, e para enviar a pregar. Ou seja, é sermos transformados, sermos moldados para moldar e para transformar. Isso é evangelismo na prática. Pastor. E é o que nós mais necessitamos hoje. Famílias missionárias, famílias em missão. Que aceita esse chamado. Pastor, já que você reclamou, Rafa, vou fazer uma pergunta de $3 milhões. Então eu ganhei, eu vou ficar com igual ele, né? Igual ele. Porque foi uma de 2 de 1 e eu fiquei com 3 como o tempo está curto, então eu vou te fazer 2 perguntas para valer. Pastor Rafael, é o seguinte, o evangelismo interno na família.
Os pais têm uma criança agora que não está batizada ainda. Isso é evangelismo? Número 1. O que eles devem fazer? Número 2. Tem adolescentes em casa, ou jovens, que não foram batizados ainda. Eu tenho que deixar para lá? Ah, não quiseram batizar, vou deixar para lá. Como é que eu faço esse evangelismo dentro de casa? Bom, Com as crianças para batizar e com adolescentes jovens que não foram batizados ainda. bom, eu entendo que dentro de casa acontece evangelismo puro. Sim. Pastor Raimundo e eu somos conferencistas. Fazemos séries de evangelismo para lá e para cá, caravanas de evangelismo, e é também evangelismo. Mas dentro de casa também é a mesma coisa. O que nós estamos fazendo no púlpito, no salão, no auditório, acontece dentro da sua casa. Então você é o evangelista, você é a evangelista para discipular e preparar os seus filhos. Veja, eu já encontrei pais que falam assim, não, eu deixo meu filho à vontade. E quando ele quiser tomar a decisão, ele toma. Quando ele quiser, ele vai. Quando ele... Não, peraí. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Então, você não tem que deixar o seu filho livre para ele fazer o que ele quiser. Você tem que doutrinar, tem que ensinar, tem que inspirar, tem que mostrar. Até Há um porque outro se texto, não doutrinar, outros vão doutrinar. Claro, claro. Se você não prepara o seu filho, você, às vezes, vai ficar suscetível. Hoje eu tenho uma experiência, pastor Alice, que a minha filha estudou toda a vida na educação adventista, até o final do ensino médio. E ela faz uma faculdade hoje que não é cristã. É uma faculdade Tá estudando numa escola pública que não é. Então é uma faculdade municipal e ela hoje cursa a sua carreira lá e eu tenho que acompanhar de perto porque eu sei que as influências que ela recebe lá são diferentes das influências que ela recebeu durante toda a vida. Então, a educação que a gente dá em casa vai preparar para esses dias. E da mesma forma os adolescentes, os pais precisam ser conselheiros dos seus filhos, evangelistas dos seus filhos, para mostrar o caminho e a direção. Lá em Deuteronômio, no capítulo 6, quando tem o verso que ouve Israel, que os judeus chamam de Shema, diz assim, olha, amarás o teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, teu entendimento, e inculcarás na cabeça dos teus filhos. É intencional. Inculcar é botar na cabeça. Ou seja, nós que estamos evangelizando a família, temos que botar na cabeça dos nossos filhos a verdade da palavra do Senhor, porque não tem outra. Valeu os 3 milhões? Valeu 3 milhões, 3 para cada um. É uma alegria a gente poder discutir esses temas e você poder refletir e pensar para colocar no seu coração e na prática do dia como preparar a sua família para o evangelismo, para a missão, porque essa é uma ferramenta poderosa de salvação para você e para a sua casa. Pastor Raimundo, para a gente concluir, você pode orar conosco, por favor? Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de evangelizarmos. Mas precisamos, ó Pai, colocar nossa família cada dia no altar do Senhor. Nos ajude a fazermos o culto familiar, nos ajude, ó Deus, a fazermos a lição da escola sabatina e nos ajude a tirarmos tempo para conversar com o cônjuge, com os filhos, orientá-los, sermos os seus conselheiros, os evangelistas para o nosso lar. E que, acima de tudo, o Senhor faça a obra em nós e através de nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.